Para a gente entrar no nosso assunto, a gente vai precisar entender um pouco sobre o aprendizado de adultos, porque isso vai fazer totalmente sentido no convencimento, em que forma a gente vai conseguir argumentar e convencer um adulto a mudar. O aprendizado de adultos, ele é chamado de andragogia, né? A pedagogia é o aprendizado de crianças e a andragogia, aprendizado de adultos. A gente precisa entender um pouco o que as pessoas que estudaram essa andragogia colocaram como princípios, porque aqui é o ponto-chave da aula. Nesses princípios da andragogia é onde nós precisamos agir, precisamos fazer dessa forma para gerar o convencimento. E isso vai ser muito importante. O primeiro ponto é que o adulto ele precisa ser estimulado a saber. Ele precisa ter o desejo de aprender, porque senão ele não vai aplicar isso. E isso é muito comum acontecer, falhas nessa comunicação, justamente porque Jéssica, achar que você precisa desse conteúdo, que você precisa dessa necessidade, precisa disso no teu dia a dia, mas você não tá com esse desejo de aprender, você acha que aquilo não é importante para ti. E aí você não vai pegar isso e aplicar. Então, esse é o primeiro princípio e é um dos princípios que a gente erra bastante na hora do convencimento e da comunicação. O segundo princípio, que também é muito importante, é o do autoconceito. O que esse autoconceito quer dizer? Nós adultos, nós somos responsáveis por nossas decisões. E é por isso que nós gostamos de nos autodirigir. Nós não gostamos que alguém venha e imponha alguma coisa. A gente gosta de tomar decisão e de que nós, no nosso subconsciente, entenda que nós tomamos aquela decisão, que não foi alguém que veio e realmente impôs alguma coisa. Então, esse conceito é muito importante porque você vai ter que induzir na tua conversa uma forma de que a pessoa perceba aquilo e ela tome a decisão. Ela perceba que aquilo é importante para ela, mas ela tome a decisão. Porque se você impor ou tomar uma decisão por ela simplesmente não vai fazer aquilo, porque nós não gostamos disso. O outro ponto que traz aqui dentro dessa andragogia e que também é muito importante são as experiências. Isso é um ponto, assim, muito individual de cada um. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, só que isso vai fazer total diferença dentro da aprendizagem. Por isso, quando você for ter uma conversa, uma ideia, vender alguma coisa, você precisa conhecer a pessoa. Você precisa saber essas experiências dela, essa vivência, essa necessidade, as motivações dela, os interesses, tudo isso vai fazer muita diferença. Apesar de da gente ter experiências boas, a gente tem muitas experiências ruins. E e isso tudo, essas experiências fazem com que os adultos eles tenham hábitos mentais e muitos preconceitos. E a gente vai precisar quebrar esses preconceitos, esses hábitos para convencer ele. E aqui é o ponto-chave e acho o ponto mais difícil de todos. É usar os argumentos corretos, a forma correta para quebrar esse preconceito. Porque a pessoa ela já viveu aquilo, ela tem uma experiência. Naquela época era uma outra necessidade, né? Ela precisou passar por aquela dificuldade e talvez isso ficou um preconceito, ou um hábito mental ruim mesmo na cabeça dela. E aí a gente vai precisar quebrar isso e convencer ela que a gente está certo. Então, essa parte das experiências é uma parte muito delicada e que você tem que cuidar e conhecer o teu funcionário, o teu produtor, para realmente saber os interesses dele, o objetivo, porque tudo isso vai facilitar nesse aprendizado. O outro princípio que também se traz aqui dentro da andragogia é que o adulto ele tem prontidão em aprender. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente quer aprender alguma coisa, a gente quer saber que problema a gente vai resolver com isso. A gente quer encontrar uma vantagem, né? Uma vantagem naquilo para realmente avaliar se essa necessidade minha vai resolver esse meu problema ou não. Então,
a gente precisa também levar para o produtor ou para o nosso funcionário isso, do porquê, o que que ele vai resolver com isso, o que que ele vai ganhar com isso. Esse é o ponto chave, para que ele realmente sinta que ele precisa estar mais capacitado para passar por aquela situação. Então esse outro ponto é bem importante. O outro princípio que traz aqui é a orientação para a aprendizagem. O que que esse item quer dizer? Que o adulto, ele precisa você precisa inserir contexto de situações reais. Então você vai precisar levar para ele uma situação, clara, né, um exemplo, uma situação que aconteceu com você já, com um vizinho, para ele se convencer mais fácil daquilo, para ele realmente querer aprender aquilo ou ver que aquilo é importante para ele ou não. E ele vai precisar de uma orientação. Então, o adulto, ele precisa de feedbacks constantes. Feedback é qualquer ponto que você indique positivo ou negativo dentro da tua rotina. E isso você deve fazer com o teu produtor, com os teus funcionários, dizer quando ele acertou e quando ele errou. Por quê? Talvez você vendeu uma ideia, né? Você propôs ali que vocês iriam fazer alguma coisa diferente. A pessoa se convenceu que aquilo era importante. E aí você não orientou ela. Não disse se ela fez certo, se ela fez errado, apenas largou lá. A pessoa vai se convencer que aquilo não era importante e vai deixar de lado. Né? Ou vai fazer de uma maneira que não sabe se está certo ou não. Então, o feedback é totalmente importante para um adulto. A gente tem essa necessidade de estar sabendo se a gente está no caminho certo ou não. O último fundamento que eles trazem aqui é que o adulto, a aprendizagem do adulto, ele está muito baseado em motivação. E essa motivação, ela é muito interna. Se o adulto ele não tiver motivado para realmente fazer aquilo, você não vai conseguir convencer ele de jeito nenhum. Então, esses 6 pontos que eu expliquei para vocês são muito importantes quando a gente está falando em aprendizagem de adulto. E quando a gente começa a entender eles, a gente vai precisar utilizar todos esses argumentos para convencer uma pessoa. É baseado nesses pontos que você vai conseguir convencer um adulto.